Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Fiocruz inicia a produção de vacina 100% nacional. Butantan pede autorização à Anvisa para aplicar Coronavac em crianças. Estrela da Olimpíada de Tóquio, a americana Simone Biles desiste de mais 2 finais na ginástica. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta e encare o futuro. A Fiocruz chegou à marca de mais de 80 milhões de vacinas contra a Covid-19 disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações. O Pedro Paulo Filho tem mais detalhes para a gente sobre este assunto, direto do Rio de Janeiro. Oi, Pedro, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse número foi atingido nessa sexta-feira com a entrega de mais 2.200.000 doses do imunizante. E olha que esse não foi o único marco alcançado pela Fundação, não. A Fiocruz também começou a fabricação do primeiro lote da vacina 100% nacional. É que o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, já foi produzido pelo Instituto de Tecnologia da própria Fundação. A expectativa é de que essas doses totalmente fabricadas aqui no país comecem a ser entregues no último trimestre desse ano. Salsi. Isso é bom, né? A vacinação está avançando em todo o Brasil. Pedro, eu continuo com você ainda sobre a Covid-19, porque o estado do Rio teve redução considerável no número de mortes, né, Pedro? Pois é, Salsi, essa queda no número de óbitos pelo coronavírus foi de 27%. A comparação é entre os dias 11 a 17 de julho desse ano, com o período de 27 de junho a 3 de julho do ano passado. A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria por Covid-19 é de 56% no estado. Já a ocupação dos leitos de UTI, essa taxa está ainda menor, 38%. Salsi. Tá certo, meu querido. Obrigada pelas suas informações. Agora a gente atualiza os números da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 19.880.000 casos de coronavírus, como você acompanha aqui no nosso telão. São 555.460 mortes registradas. Foram 963 registros de mortes em 24 horas. Neste mesmo período, mais de 25 mil pessoas conseguiram se recuperar da Covid-19. No total, já são 18.595.000 pessoas curadas da doença e mais de 729 mil, seguem em acompanhamento médico. O Ministério da Saúde começou a distribuir mais 6.600.000 doses de vacinas contra a Covid-19. Vamos ao vivo, então, a Brasília conversar com o Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite para você. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Essa distribuição das vacinas começou nesta sexta-feira para os estados e também aqui para o Distrito Federal. Ao todo, são 3.600.000 doses da vacina da Pfizer e 3 milhões de doses da vacina da Coronavac. As doses dessa remessa são destinadas à vacinação por faixa etária, especialmente entre 45 e 54 anos. Isso acontece após o Ministério da Saúde já ter enviado doses suficientes para atender 100% dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização. Lembrando que só esta semana o Ministério distribuiu aos estados mais de 10 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Salsi. Tá certo, Alessandro. Já conversamos novamente. E olha essa história, um voo de Belém que tinha destino final para São Paulo precisou voltar para a capital paraense depois que uma passageira se recusou a usar máscara dentro da aeronave. O Felipe Nobre tem os detalhes para a gente dessa confusão e da confusão que isso gerou. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite, Salsi. A tripulação bem que tentou, mas não teve jeito. O comandante teve que voltar para Belém após 1h30 de voo. Depois do pouso, a passageira foi retirada pela Polícia Federal e o voo decolou normalmente. Com o atraso, passageiros reclamaram que perderam conexões e disseram que as malas foram extraviadas durante o remanejamento para outra aeronave.
O uso de máscaras em aeroportos e a bordo de aviões é obrigatório por determinação aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde dezembro de 2020. Salce. Atitude inconsequente, né? Obrigada, querido, pelas informações. São Luís começou nesta sexta-feira a vacinar jovens de 14 anos contra a Covid-19. O Eduardo Pinheiro tem os detalhes pra gente, direto da capital maranhense. Oi, Eduardo. Boa noite, Salce. São Luís registrou grande procura de adolescentes em busca da vacinação nesta sexta-feira. Segundo o Filômetro, site que mostra o melhor local para receber os imunizantes, pelo menos 7 dos 8 pontos de aplicação tiveram fila intensa durante o dia. Por enquanto, jovens de 14 anos cadastrados na plataforma Vacina Já podem ser imunizados, assim como as pessoas que têm a segunda dose agendada. Lembrando que para vacinar é obrigatório apresentar documento com foto, CPF e, no caso dos menores de idade, comprovante de endereço em nome dos pais ou responsáveis. Até o momento, 89% da população de São Luís já se vacinou com a primeira dose contra a Covid-19. Salce. São Luís com a vacinação bem avançada. Obrigada pelas informações. Após a chegada de um novo lote de vacinas, Salvador vai retomar o plano de imunização contra o coronavírus neste sábado. O Felipe Costa tem os detalhes pra gente. Oi, Felipe. Boa noite, Salce. A aplicação da primeira dose, que ficou suspensa nesta sexta-feira, será retomada neste sábado aqui em Salvador. Isso após o anúncio de chegada de uma nova remessa com um pouco mais de 270 mil vacinas da Pfizer para a Bahia. Vão começar a ser imunizadas pessoas com 32 anos, nascidas até novembro de 1988. Haverá também antecipação da segunda dose para quem recebeu imunizantes da Pfizer e AstraZeneca. Quem está com retorno programado até 9 de agosto já poderá antecipar a aplicação já para este fim de semana. Até o momento, pouco mais de 640 mil pessoas já receberam as 2 doses da vacina contra a Covid-19 aqui na capital baiana, quase 34% da população com 18 anos ou mais. Salce. Obrigada, Felipe. Vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Em 24 horas foram aplicadas mais de 1.395.000 vacinas de primeira e segunda doses, como a gente acompanha aqui, ó. O Brasil tem 100.197.000 vacinados, isso com a primeira dose, e 40.799.000 pessoas já completaram a imunização. Mais de 25% da população maior de 18 anos está com a imunização completa. E a meta do Ministério da Saúde é vacinar todos os adultos com as 2 doses até o mês de dezembro. O Rio de Janeiro já vacinou 7.595.000 pessoas. A primeira dose foi aplicada em 43,74% da população. O Piauí aplicou mais de 1.347.000 vacinas, 41,08% da população dos moradores lá do estado já receberam a primeira dose. Em Goiás, já são 3.023.000 moradores imunizados. A primeira dose foi aplicada em 42,49% dos goianos, e o Pará tem pouco mais de 3.075.000 vacinados. Isso com a primeira dose, representa aí 35,39% dos moradores do estado. E no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo. Um estudo feito em Pernambuco conseguiu levantar a quantidade de variantes de coronavírus que atinge o estado. A Priscila Assis conta pra gente agora qual é a variante mais comum por lá. Oi, Priscila, boa noite. Boa noite, Salce. 97% das amostras coletadas aqui são da linhagem Gama ou P1. Até o momento, os sequenciamentos genômicos de amostras de pacientes pernambucanos positivos para a Covid-19 não identificaram a linhagem Delta do novo coronavírus, detectada inicialmente na Índia. Essa linhagem é considerada mais transmissível. Os 3 casos registrados são importados, todos envolvendo tripulantes filipinos de um navio. E Recife começa a vacinar neste sábado pessoas a partir dos 28 anos. É necessário fazer o agendamento para tomar o imunizante, que está sendo aplicado em 26 locais.
Salsi. É certo, Priscila. Obrigada pelas informações. Olha, a variante Delta já circula por 132 países e é responsável pelo aumento dos casos globais de Covid-19. A marca de 200 milhões de infectados deve ser atingida nas próximas semanas. Mas, apesar do número alto, não foi registrado aumento de mortes pela variante Delta. A Organização Mundial da Saúde reforça que as pessoas devem continuar as medidas de proteção contra o coronavírus. E Portugal anunciou o fim das restrições contra o coronavírus. O plano será dividido em 3 etapas e já começa a valer neste fim de semana. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. Aqui em Portugal, a primeira fase da reabertura começa no domingo, com o fim do limite de horário para bares, restaurantes e cafés e também do toque de recolher em todo o país. Apesar do avanço da variante Delta, o governo aposta na vacinação, espera ter 85% da população adulta vacinada até setembro, quando quer acabar com a obrigatoriedade do uso da máscara ao ar livre. O avanço da variante Delta faz vários países da Europa voltarem com algumas restrições. Na Alemanha, para entrar no país, é preciso apresentar o certificado de vacinação ou um teste negativo para a Covid-19. Já na Espanha, a variante Delta fez voltar aí o toque de recolher em Barcelona. De Lisboa, Ana Paula Gomes. E ainda nos destaques internacionais, na França, autoridades de saúde informaram nesta sexta-feira que 85% dos hospitalizados por conta da Covid-19 ainda não se vacinaram. Em relação ao número de mortos pela doença, 3 em cada 4 ainda não haviam recebido sequer uma dose. No momento em que o estudo foi realizado, 35% da população já estava completamente imunizada. O país tenta agora convencer uma grande parte da população que ainda se recusa a procurar os postos de saúde. Na Europa, a economia cresceu 2% entre abril e junho em relação aos 3 meses anteriores. De acordo com a Agência de Estatísticas da União Europeia, o crescimento do segundo trimestre foi maior que a previsão de analistas do mercado, de 1,5%. A alta interrompe 2 quedas trimestrais do PIB europeu. Para os especialistas, o crescimento foi impulsionado pela retomada da economia com o fim progressivo de restrições de combate à pandemia. Eles também apontam que em muitos países as flexibilizações estão relacionadas ao avanço da vacinação. Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar apresentou forte alta de 2,57%, cotado a R$ 5,20. No mês, a moeda americana acumulou alta de 4,76%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo caiu 3,08%, ficou abaixo dos 122 mil pontos. No mês, o Ibovespa registrou queda de quase 4%. E com a chegada do frio intenso, a estimativa é de que o preço dos alimentos fiquem mais altos e de que a inflação suba aí para 7% neste ano. A gente volta a conversar agora com Alessandro Saturno, direto de Brasília. Alessandro. Brasília que está muito frio, viu, Salsi? Olha, essas baixas temperaturas têm prejudicado e muito a produção dos alimentos de norte a sul do país. Se a estimativa do mercado for confirmada e a inflação passar dos 7%, o Brasil vai registrar a maior inflação desde 2015, quando a inflação estava em 10,5%. E o grande problema disso tudo são os alimentos que fazem parte da cesta básica, como, por exemplo, a carne bovina, os laticínios e derivados da cana, a exemplo do açúcar e do etanol. Esses alimentos têm sido muito prejudicados, né? E diante desse cenário, a situação é bem complicada, né? Com a alta dos alimentos, dos combustíveis e também da energia, o Brasil corre o risco de fechar 2021 com a maior inflação dos últimos 6 anos. Salsi. Nossa, que informações, hein? Obrigada, meu querido, pelas informações. Boa noite para você. E a queda na temperatura no sul do país fez os hotéis de Gramado, do Rio Grande do Sul, lotarem neste fim de semana. O Thiago Zaredini fala direto da Serra Gaúcha. Oi, Thiago.
Oi, Salsi, boa noite. A neve já foi embora aqui no Rio Grande do Sul, já derreteu, mas o frio segue bastante intenso por aqui. Olha, a gente está na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, nesse momento. Vamos dar uma olhada no termômetro, esse aqui, que é quase um ponto turístico da cidade. Está marcando 7 graus, mas a sensação térmica aqui do lado de fora é 2 graus nesse momento e a previsão dos meteorologistas é que a temperatura caia nas próximas horas. Salsi, os hotéis estão lotados aqui na cidade. Isso porque o frio não é motivo para espantar moradores e turistas. Pelo contrário, é atrativo. Esse frio bastante intenso, do jeito que está, dura pelo menos até o fim do mês de setembro aqui no Rio Grande do Sul. Salsi. Movimento turismo, com certeza. Obrigada, querido. A CPI da pandemia no Senado retoma os trabalhos na semana que vem, após o recesso no Congresso. Vamos a Brasília agora com a Renata Varandas. Oi, Renata, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você. A CPI retorna na terça-feira com o depoimento do reverendo Hamilton Gomes de Paula. Ele é apontado como intermediador da venda de 300 milhões de doses da vacina AstraZeneca para o Ministério da Saúde. Na quarta-feira, a previsão é de que a CPI ouça Túlio Silveira, que é advogado da Precisa Medicamentos. A comissão chegou a marcar o depoimento de Francisco Maximiano, que é o dono da Precisa, para quarta-feira, mas ele informou que estará na Índia na semana que vem. Essa é a segunda vez que Maximiano diz à CPI que não pode depor por estar em viagem. A comissão ainda não decidiu quem será ouvido na quinta-feira, então. Os senadores têm quase 400 requerimentos pendentes entre convocações e quebras de sigilo. Salsi. Muito obrigada, Renata. E olha, depois de 16 meses de pandemia, a maior parte das escolas do país se prepara para voltar às aulas agora, já no segundo semestre. O tema foi assunto de um congresso promovido esta semana pelo Instituto Casa Grande, que reuniu profissionais e secretários de educação de todo o Brasil. O vice-presidente do Instituto participou da Live JR desta sexta-feira. Ronaldo Casagrande reforçou que o retorno às aulas num país tão grande, com tantas diferenças como o Brasil, é muito complexo. Primeiro que não existe um momento para dizer agora o segundo semestre, olá, estamos abrindo todas as escolas, estamos voltando. Felizmente o Brasil é muito grande e muito desigual, né? Então tem escolas que basicamente pararam o ano passado e esse ano já retomaram de forma híbrida, com momentos presenciais. Já tem outras escolas que mesmo no segundo semestre não vão retomar as aulas. Então, a gente coloca agora o segundo semestre como um certo marco de retorno às aulas presenciais, mas, de fato, esse retorno ele não acontece na sua integridade, né? Então, uma parte volta, uma parte já voltou e uma parte não volta, né? Então, a situação do que foi discutido e que todos colocam, a situação ela é muito dramática, né? E essa falta e esse problema do não retorno tem uma questão que a gente sabe que é política também, né? Infelizmente o Brasil politizou tudo, a pandemia foi muito politizada no Brasil e o retorno às aulas não foge a isso também. Mas obviamente não é só isso, nós sabemos que tem escolas que não têm, infelizmente, né? Vocês sabem disso, não tem a mínima condição de retorno, né? Tem escolas que mal e mal têm água encanada às vezes. Então, a situação, infelizmente, ela é muito triste. E o problema é o seguinte, nós precisamos retornar às aulas. O estrago que a pandemia fez, e agora começa a apresentar-se os primeiros dados, né? Algumas pesquisas começam a mostrar de que esse momento da pandemia que nós tivemos, com todo o esforço que os professores brasileiros fizeram, mas na verdade o saldo que fica é muito pequeno, infelizmente. Tendo em vista este cenário de falta de articulação, qual seria a solução neste momento presente? Os conselhos estaduais, os conselhos municipais, o Ministério da Educação, por onde passa a solução mais rápida possível para que esse problema seja contornado? Na verdade, assim, o ideal seria um papel mais forte, talvez nesse momento, do próprio Ministério da Educação, articulado com os governos estaduais e governos municipais, né? As próprias Undimes, que são a união dos diretores, dos secretários municipais de educação, vem assumindo um protagonismo muito forte também nesse momento de retorno às aulas.
mas ele passa muito em cada município ou em cada sistema de ensino, porque quem define esse retorno são os sistemas. Né? É lógico que se você tivesse uma articulação nacional, isso fica mais fácil. Uma conversa entre governo federal, governos estaduais e governos municipais para ter um delineamento único seria muito mais interessante. É possível recuperar o tempo perdido nesses 16 meses de escolas paradas, Ronaldo? Nós temos um problema que antecede isso, é ter o aluno. Esse é um problema sério que, na verdade, ainda não se discute muito, mas o que começa a se perceber no retorno às aulas agora? Que muitos alunos não estão voltando. Olha que situação complicada. Porque a pandemia não é simplesmente assim, parou a aula, o aluno perdeu essa aprendizagem e agora voltam todos os alunos normalmente para continuar as aulas. Não. Na verdade, nós tivemos uma perda grande de alunos nesse período. E eu não estou falando de uma perda de vida. Né? Eu estou falando que esse aluno se desgarrou da escola, ele abandonou. E nós não conseguimos ainda ter a dimensão dessa perda. Vai ser um retorno complicado, né? O Amazonas emitiu um alerta de risco de surto de Covid-19 em parte do estado e sobre isso a gente conversa agora com a Paloma Mendonça. Paloma, boa noite. Boa noite, Salsi. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas emitiu alerta para a região do Alto Solimões, que faz fronteira com o Peru, e o município de Benjamin Constant. O argumento para a decisão foi por causa do aumento no número de casos na cidade peruana de Islândia. A região também é próxima de Atalaia do Norte e Tabatinga, no interior do estado. Ações de combate à Covid-19 devem ser intensificadas. Enquanto isso, a vacinação continua avançando aqui no estado. Pessoas acima de 18 anos podem receber o imunizante. O Amazonas já vacinou mais de 2.600.000 pessoas com a primeira dose da vacina. Isso corresponde a 69% do público-alvo. Salsi. Obrigada, Paloma. A cidade de Fortaleza suspendeu a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 por falta de imunizantes. O Elmar Lima tem os detalhes. Elmar? Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Todas as doses repassadas para a capital cearense nesta semana foram esgotadas. Ao todo, o Ceará recebeu 490 mil doses que foram repassadas aos municípios. Um novo carregamento de doses de vacinas contra a Covid-19 deve chegar no fim de semana. Serão cerca de 320 mil doses, sendo 173 mil da Pfizer e pouco mais de 146 mil da Coronavac. Os horários específicos ainda não foram confirmados pelo Ministério da Saúde para a chegada das doses. Mas neste final de semana, apenas quem tem a segunda dose agendada do imunizante contra a Covid-19 vai poder recebê-lo em um dos centros de saúde aqui de Fortaleza. Salsi. Obrigada, meu querido. E atenção, Curitiba avança mais uma vez na imunização contra a Covid-19. Neste sábado vai ser a vez dos nascidos no primeiro semestre de 1986 receberem a primeira dose. A Camila Andrade tem as informações pra gente. Oi, Camila. Boa noite, Salsi. A ampliação foi possível por causa da baixa adesão à repescagem realizada nesta sexta-feira. O público esperado era de 14 mil pessoas. No entanto, menos de 3 mil procuraram pela dose até a última parcial divulgada. A estimativa é que, neste sábado, sejam imunizadas 9 mil pessoas nascidas no primeiro semestre de 1986. Gestantes e mulheres que tiveram bebês há 45 dias também poderão ser vacinadas. O horário de atendimento nos 11 pontos de vacinação será reduzido, das 8 da manhã até o meio-dia. A orientação da Secretaria de Saúde é que as pessoas façam um cadastro prévio no aplicativo Saúde Já e que tenham em mãos o RG e o CPF. Salsi. Ok, obrigada, querida. Pela primeira vez desde o começo da vacinação contra a Covid-19, Belo Horizonte vai ter os postos funcionando até de noite. Virgínia Nalon tem os detalhes pra gente. Oi, Virgínia. Ei, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. A partir de segunda-feira, 2 postos de vacinação contra a Covid-19 vão funcionar até às 8 da noite. Os 2 espaços ficam no centro da cidade e a Prefeitura orienta que o morador deve acessar o site da campanha de vacinação para checar se o grupo que ele faz parte tem direito de receber o imunizante nas 2 unidades que funcionarão durante a noite. Neste sábado, os moradores da capital que possuem comorbidades e idade entre 58
e 57 anos vão receber a segunda dose do imunizante. Na segunda-feira, quando começam a funcionar esses postos de vacinação noturno, serão imunizadas as pessoas com comorbidades de 56 e 55 anos, gestantes e puérperas sem comorbidades com idade acima de 18 anos. Completam aí esse calendário, esse esquema vacinal noturno, Salsi. Tá certo, minha querida. Obrigada pelas informações. Fico alerta aí pro pessoal ir correndo ao posto de saúde se vacinar. E olha, a gente falou do Rio de Janeiro no início do JR 24 horas, mas as taxas de ocupação por Covid também caíram em São Paulo. Pela primeira vez em 6 meses, o estado tem menos de 11 mil pessoas internadas por coronavírus. Os detalhes com Rodrigo Rinkel. Oi, Rodrigo. Boa noite, Salsi. O estado de São Paulo chega a esse patamar após 208 dias. Neste momento, são 10.908 hospitalizados, sendo 5.347 em enfermarias e 5.561 em leitos de terapia intensiva. No pico da segunda onda da pandemia, houve quase o triplo de hospitalizados por Covid-19, que chegaram a ultrapassar 31 mil pacientes. As quedas são reflexo do avanço da campanha de vacinação e das estratégias de prevenção e de enfrentamento da doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI hoje no estado de São Paulo é de 51,2% e na Grande São Paulo de 47,3%. Salsi. E a Anvisa recebeu um pedido do Instituto Butantan para incluir crianças e adolescentes na bula da Coronavac. Eu volto agora a conversar com o Rodrigo Rinkel, que tem mais informações para a gente. Salsi, seria a de 3 a 17 anos. O uso emergencial no Brasil da Coronavac está autorizado para pessoas com 18 anos de idade ou mais. Para incluir novos públicos na bula, é preciso demonstrar a segurança e a eficácia da vacina. Esses estudos podem ser conduzidos no Brasil ou em outros países. No caso da Coronavac, foram realizados fora do país. Aqui no Brasil, o laboratório Janssen recebeu da Anvisa uma autorização para realizar estudos da vacina com menores de 18 anos. Mas esses estudos ainda não foram finalizados. Salsi. Expectativa grande, né, Rodrigo? Obrigada pelas informações. E mais de 40 milhões de brasileiros já estão com a imunização completa contra a Covid-19. Voltamos agora com a Renata Varandas, em Brasília. Renata. Pois é, Salsi, 40 milhões e 500 mil brasileiros já sentiram o alívio de receber as 2 doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. Esse número representa 25% da população com mais de 18 anos. A primeira dose da vacina já chegou a 61% dos adultos. Para o governo, esses números mostram o ritmo acelerado da vacinação no Brasil. O público-alvo da campanha de vacinação é de 170 milhões de brasileiros. E a expectativa é que todos devem estar com o esquema completo até o fim deste ano. Salsi. Obrigada, Renata. Os Estados Unidos impuseram sanções à polícia cubana por reprimir com violência os protestos pacíficos que pediam democracia e melhor qualidade de vida na ilha. Segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, foram bloqueados bens e propriedades da Polícia Nacional Revolucionária de Cuba e também do diretor e do vice-diretor da polícia. As sanções foram anunciadas no mesmo dia em que o presidente Biden recebeu na Casa Branca líderes cubano-americanos para discutir a situação das recentes manifestações na ilha caribenha. Para os Estados Unidos, a violência foi usada para tentar ferir e silenciar os manifestantes, que pediam liberdade, melhores condições de vida e o fim da ditadura. Os Estados Unidos já haviam imposto uma rodada de sanções a funcionários do governo cubano na semana passada, por violações dos direitos humanos. Na Itália, ao menos 150 pessoas precisaram deixar as próprias casas por conta de um incêndio na região da Sicília. Imagens aéreas registraram a proporção das chamas. O aeroporto de Catânia precisou ser fechado após a fumaça diminuir a visibilidade na pista. O forte calor dificultou o trabalho dos bombeiros. Não há registro de feridos. Na Turquia, 4 amigos foram levar comida a bombeiros que combatiam incêndios florestais e acabaram cercados pelo fogo. Eles gravaram um momento tenso. Felizmente, ninguém ficou ferido.
O assunto agora é a Olimpíada de Tóquio. Vamos ao vivo, então, até o Japão, porque lá está o nosso enviado especial, o André Tal. Mas antes da gente falar sobre as competições e o Brasil, a cidade de Tóquio registrou mais de 3.000 casos de Covid-19, isso de acordo com os últimos registros por aí. Né, André? Boa tarde para você por aí. Preocupação, né? Clima de preocupação neste momento. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos que nos acompanham. Preocupação porque as novas infecções, o alto número de novas infecções fizeram com que o Japão estendesse o estado de emergência aqui na capital Tóquio e também outras 3 províncias próximas à sede das Olimpíadas. Em entrevista coletiva, o primeiro-ministro disse que os casos estão se espalhando rapidamente, sem precedentes, e ele disse que o motivo é a variante Delta, que, segundo os especialistas, é mais contagiosa. Por conta desse estado de emergência, os organizadores dos Jogos proibiram a presença de público nos estádios, mas 54 torcedores japoneses da cidade de Takasaki tiveram o privilégio de ver a partida de vôlei entre Japão e Polônia. Não foi no ginásio, mas deu para um pouco matar a vontade de acompanhar uma partida. O único problema é que eles não podiam se exaltar nas comemorações. Também comidas e bebidas estavam proibidas e ainda eles tiveram que manter o isolamento social rigoroso, viu, Salsi? Imagino o clima tenso que deva estar por aí. André, agora falando sobre os jogos, o Brasil avançou para as finais em diferentes modalidades. A gente fica aqui na expectativa e na torcida. Será que pode vir medalha por aí, André? A gente espera que sim, cada vez mais medalhas, né? A gente sabe também que no salto com vara, o Thiago Braz, que é campeão olímpico, ele atendeu as expectativas e se classificou para a final. O Thiago saltou 5 metros e 75 centímetros e vai em busca de mais uma medalha, que seria a segunda dele em Jogos Olímpicos. No lançamento de disco, a brasileira Isabela da Silva conseguiu avançar para a final. Já na piscina, o destaque foi nadador Bruno Fratos, nessa manhã daqui de Tóquio. Ele que é vice-campeão mundial na prova dos 50 metros livre, terminou a classificatória com o 3º melhor tempo e está na final da prova que vai revelar o homem mais rápido das piscinas. Já no vôlei de praia, Ana Patrícia e Rebeca perderam de virada para a dupla dos Estados Unidos. Apesar da derrota, elas seguem na competição. E o judô nessa Olimpíada, viu, Salsi, tem uma novidade. É a disputa por equipes mistas. O Brasil enfrenta a Holanda por uma vaga na semifinal. O último dia de competição no tatame, o Brasil até agora conquistou 2 bronzes. E para fechar, a equipe de ginástica dos Estados Unidos confirmou que Simone Biles desistiu de competir nas finais das barras assimétricas e do salto na ginástica artística. A gente lembra que a brasileira Rebeca Andrade está classificada para a final do solo e do salto e pode conseguir mais medalhas aqui nos Jogos de Tóquio. Salsi. A gente fica por aqui, André, com as suas informações preciosas e na torcida. Muito obrigada, meu querido. Bom trabalho para você. Agora vamos ver como está o quadro de medalhas dos Jogos de Tóquio. A China, olha só, lidera com 19 ouros, 11 pratas e 11 bronzes. 41 medalhas no total. O Japão está em segundo lugar com 17 ouros, 4 pratas e 7 bronzes. São 28 medalhas. Estados Unidos estão em terceiro lugar com 16 ouros. No total aí são 44 medalhas. O Brasil está atualmente na 20ª colocação, como você acompanha no telão. 7 medalhas conquistadas até agora, uma de ouro, 3 de prata e 3 medalhas de bronze. E mais um medalhista olímpico retornou ao Brasil. Agora à noite, o nadador Fernando Scheffer, bronze nos 200 metros nado livre. O atleta gaúcho desembarcou no aeroporto de Guarulhos depois das 9 da noite. Você acompanha nas imagens. O Fernando Scheffer conversou com jornalistas e disse que o pódio da Olimpíada foi um sonho realizado. E o surfista Ítalo Ferreira mal voltou para a cidade natal e já matou a saudade das ondas de Bahia Formosa. O campeão olímpico vai passar os próximos dias com a família, vai descansar, também vai rever os amigos no Rio Grande do Norte. O Ítalo disse que o próximo objetivo agora é o bicampeonato do circuito mundial de surf. E agora o futebol, a Série B do Campeonato Brasileiro abriu a 15ª rodada com duelos na parte de cima e de baixo da tabela. Veja os gols. O Goiás recebeu o Operário do Paraná no fim da tarde e conseguiu uma vitória importante. Rezende fez o único gol do jogo, que deixa o Goiás em terceiro lugar na tabela. Em Curitiba, o confronto entre os 2 primeiros colocados. E o vice-líder Coritiba saiu na frente do Náutico com Igor Paixão.
Robinho deu belo passe para Vaguinho, que ampliou para o time da casa. No segundo tempo, Matheus Carvalho fez o giro e diminuiu para os pernambucanos. Mas Igor Paixão cruzou para Léo Gamalho fazer 3-1. O Coritiba quebra a invencibilidade do Náutico, que segue líder, mas com apenas 2 pontos de vantagem. E o Cruzeiro recebeu Londrina, ambos na zona de rebaixamento. Bruno José tentou cruzar, mas a bola desviou na zaga e entrou. 1-0 Cruzeiro. O Londrina empatou depois dessa falta. Matheus Bianchi deixou tudo igual. Felipe Vieira tocou para Douglas Santos virar o jogo. O drama do Cruzeiro só não foi maior porque no segundo tempo Marcelo Moreno empatou de novo. Cruzeiro e Londrina dormem fora do Z4. A gente já falou de Olimpíada aqui, vamos agora falar de um outro esporte que requer muita coragem e adrenalina, viu? Quem passar pela província chinesa de Yunnan agora pode fazer o salto do bungee jump mais alto do mundo em uma passarela. O pulo é feito de uma ponte suspensa de vidro com 430 metros de altura. A paisagem da área de Yulin-Yuan também é patrimônio mundial da Unesco. Inaugurada no final de 2020, a atração demorou para receber visitantes por conta das restrições do coronavírus. E a coragem, hein? Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Um excelente fim de semana para você. Cuide-se. Tchau.